Oi, meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar gramática. Vamos falar sobre um assunto muito importante que dá continuidade àquele assunto das aulas anteriores de segunda e de quarta. Hoje nós vamos falar sobre o tempo do verbo na notícia. Nós já sabemos que o verbo é uma palavrinha muito importante nas frases que nós falamos, que nós escrevemos, porque ele indica várias coisas. Quem aí lembra o que o verbo indica? Ele indica ação, estado, fenômeno da natureza. E esse verbo, ele também pode ser flexionado. Ah, tia Dani, qual é o significado da palavra flexionado? Quando eu falo a palavra flexão, eu dou uma ideia de modificação, de movimento. Então, esse verbo aqui, ele nunca é sempre do mesmo jeito. Ele pode ser modificado de acordo com os tempos verbais em que ele aparece. Então, nós temos aqui, o passado, que é um tempo verbal, né? Então, o passado é tudo que já aconteceu. Por exemplo, fui na escola Arteseb. O fui é o verbo ir. Então, o fui no passado, o ir no passado fica fui. Tudo bem? E aí, nós temos também o presente, que é o que acontece agora. São as coisas que acontecem já, nesse momento, nesse instante. E aí, como um exemplo, eu posso falar: a tia Daniele está dando aula. Quando eu falo esse está, estou utilizando um verbo de estado e estou utilizando o tempo verbal presente. E eu também tenho o tempo verbal futuro. E aí, quando eu falo no futuro, eu estou me referindo a algo que ainda vai acontecer. Como exemplo, eu posso utilizar a frase: o dia amanhecerá lindo. Vejam que agora eu estou usando um fenômeno da natureza, que é o verbo amanhecer, só que no futuro. Então, eu preciso flexionar esse verbo para o futuro. Amanhecerá, porque ainda vai acontecer. Tudo bem? Esse assunto, então, de verbos está relembrado, não é? Eu tenho certeza que aqui tá todo mundo craque em verbo. Todo mundo já conhece as classes gramaticais. Substantivo, que nós trabalhamos bastante, os adjetivos e agora os verbos. Tem também os advérbios, que eu sei que vocês também já estão dominando esse conteúdo, porque aqui só tem aluno nota 10, só tem guerreiro Arteseb, não é mesmo? Então, vamos lá agora. Nesse momento aqui, que nós já relembramos que os verbos possuem sentidos diferentes, tem os verbos de ação, de estado, fenômeno da natureza, e também tem o tempo verbal diferente, como o passado, o presente e o futuro. Agora vamos relembrar aqui, o tempo do verbo na notícia. Vocês sabem que a notícia é uma informação de algo que aconteceu. A gente não pode dar uma notícia de algo que vai acontecer amanhã. Eu não tenho essa capacidade de prever o que vai acontecer daqui a 2 segundos. Imagine só amanhã. Então, quando eu vou dar uma notícia, eu não posso utilizar o tempo verbal futuro. E também, eu não posso utilizar o presente, porque quando eu vou falar uma notícia, eu vou falar de algo que já aconteceu, ok? É por esse motivo que as notícias, elas são geralmente escritas no passado. Só que vocês sabiam que tem uma técnica que faz com que o leitor sinta que aquela notícia é mais instantânea ainda, mesmo que seja uma notícia que já aconteceu,
que precisa utilizar o verbo no passado, mas mesmo assim, as notícias, elas possuem a técnica de escrever o título no presente. Na hora que o leitor pega aquele título no presente, é como se aquilo estivesse acontecendo naquele segundo e como se o leitor estivesse ciente de tudo que está acontecendo na sua volta, porque as notícias hoje em dia, elas são instantâneas e vale mais a notícia mais recente. Então, o mundo é assim, as pessoas elas querem saber tudo o que está acontecendo. Por esse motivo, é utilizado esse verbo no presente para reafirmar essa ideia, para transmitir essa ideia de que a notícia é bem recente. Se vocês observarem lá no livro de vocês, na página 29, vocês vão observar que tem alguns exemplos de títulos de notícias que mostram algo que já aconteceu ou que seria no passado, porém o título da notícia está lá no presente, justamente para causar a impressão de que o fato acabou de acontecer. Então, nós temos como exemplo: brasileiros vencem Mundial de Vôlei. Olha só que o verbo vencer, ele está no presente, como se os brasileiros estivessem acabando de vencer essa mundial. E aí nós temos outra frase: cão salva a vida de criança. Então, veja bem que o cachorrinho, ele fez uma atitude lá no título. O verbo mostra que ele fez uma atitude no presente. O cão salva. Não é o cão salvou, porque o certo seria cão salvou. Porém, o verbo salvar está ali no presente para dar essa impressão de fato recente. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura do texto do peixinho Nemo. É uma notícia também. E eu quero que vocês peguem o livro e façam a leitura junto com a tia Dani. Vamos lá? Essa notícia tem o título: Nemo, o peixinho maratonista. Toda a jornada de Nemo no filme Procurando Nemo, que eu sei que vocês já assistiram, faz mais sentido agora. Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira revelou, vejam que esse verbo está no passado, que o peixe-palhaço, espécie da personagem do filme, pode nadar até 400 quilômetros em busca de uma casa. Como parte do estudo internacional, Stephen Simpson, da Universidade de Exeter, na Inglaterra, liderou, veja que o verbo liderou também está lá no passado. Liderou uma equipe de pesquisadores ao sul do país asiático, Omã, onde coletaram amostras das duas únicas populações conhecidas do peixe. E aqui nós temos um colchete. Dentro dele nós temos 3 pontinhos. Isso significa que aconteceu uma supressão. Ou seja, a notícia ela não foi retirada toda, completinha, do jeito que estava na íntegra. Foi pego apenas a parte essencial dela, tá bom? Então, sempre que vocês analisarem uma supressão em um texto, significa que ele não está completo. Porém, essa notícia faz sentido porque foi retirado apenas o que é mais importante. Então, continuando. A equipe de pesquisadores coletou amostras de tecido de cerca de 400 peixes palhaços e usou também no passado, impressão digital de DNA para identificar os países que haviam migrado entre duas populações. Então, vejam que esses peixes, eles gostam mesmo de nadar. Se fossem participar de uma maratona, eles iriam vencer, viu? Porque eles percorrem muitos quilômetros de distância para procurar sua casinha. É por isso que essa notícia ela foi feita. Então, vocês viram que essa notícia aqui, ela apresenta os fatos no passado. E algumas outras notícias também apresentam fatos no passado, só que colocam o título lá bem grande para poder chamar a atenção. Meus amores, a nossa aula, ela termina por aqui. Só que vocês precisam responder a atividade, tá bom? Nós temos a atividade da página 30 até a página 31. Vocês vão responder, vão analisar bem essa questão da linguagem, do tempo do verbo na notícia e vocês vão responder.
Além dessa atividadezinha sobre o verbo, nós temos também uma tarefinha de ortografia extra, de assuntos que vocês já conhecem. Então, vocês vão responder também a tarefinha de ortografia, tá bom? Então, beijinhos, até a próxima. Como hoje é sexta-feira, eu desejo a vocês um ótimo final de semana, cheio de amor, de paz, de alegria, e saibam que vocês estão no meu coração. Outra coisa, as crianças que possuem redes sociais, Instagram, por exemplo, e que são monitorados pelo papai, lembre-se, criança não pode utilizar a rede social sozinho, viu? Tem que ser sempre monitorado pelo papai ou pela mamãe. E se você tiver um Instagram, quando você for assistir as aulas da tia Dani, você pode postar e me marcar lá no Instagram, tá bom? O meu Instagram é @danibarbes.s. Então, quem estiver assistindo às aulas da tia Dani, sejam os alunos do quarto A ou quarto B, vocês podem me marcar lá no Instagram que eu vou repostar vocês, tá bom? Mas lembre-se que tem que pedir autorização e tem que ser monitorado pelo papai ou pela mamãe. Então, beijinhos, meus amores, bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau!